Amém, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça nós estamos aqui mais uma vez e nós vamos continuar orando pelos irmãos, né? Daqui um pouquinho eu falar o nome de todos, mas primeiro eu quero dar um aviso aqui, porque nesse domingo seria o culto de manhã, né, irmão Jair? E acabou que nós não avisamos, então aí a gente vai marcar o culto de manhã, no domingo de manhã, para o dia 9 de novembro, depois da ceia. Então aí para já começar a avisar desde hoje, e também domingo eu vou avisar. Então que vai ser sempre de 15 em 15 dias, mas como nós não avisamos, e tem alguns irmãos que não estão tendo condição de vir, então aí nós vamos marcar para o dia 9, depois da ceia, um domingo, dia 9 de novembro. Então já vai ficar marcado, então, para os irmãos não esquecer. O culto que está tendo no domingo de manhã, que a gente chama de culto de jovem, né? Mas, então aí já vai ficar marcado para o dia 9. E então vamos... Falou alguma coisa? Não, né? Vamos continuar orando pelos irmãos, né? Irmão Divino, domingo ele não teve condição de vir, que ele ficou muito fraco por causa dessa quimioterapia, que é muito forte, né? Mas vamos continuar orando por ele. Ele sempre, quando ele está em casa, ele sempre está ouvindo. Ele deve estar ouvindo agora a pregação, né? O irmão Divino, o irmão Daniel, o irmão Geraldo, ele está aqui, mas vamos continuar orando para Deus dar força para ele ficar cada dia melhor, né? Irmão Sebastião, irmã Sebastiana também está aqui, nós vamos continuar orando por ela. E pastor Joel, irmão Joaquim, de João Olevade, nós vamos continuar orando. Irmã Daniele também, que está recuperando, e tem aqui irmão Marcelo, pede oração pelo seu filho. Eu já tinha até anotado aqui, o Eliezer. Ele fez uma cirurgia e ele está recuperando, né? A irmã Rebeca Gomes de Moura está pedindo oração, pois irá fazer uma cirurgia amanhã também. Nós vamos orar, continuar orando por essas pessoas que está doente, né? Aquela criancinha também, lá do pastor Zé Couto, que queimou, nós vamos continuar orando por ele, porque queimou bastante, mas Deus é vida, né? Deus é vida para todos nós, que ele possa recuperar, que aquela queimadura, e para Deus não é nada, ele pode voltar a ficar tudo normal, né? Essa folha de pedido aí foi terça-feira, a Eliezer e a Rebeca já fizeram cirurgia. Ah, tá, já fez. Pois é, a Rebeca também já fez. Então tá bom. Então é só para recuperação, então. Mas então aí a gente vai continuar orando. Essa criancinha, ela queimou bastante, né? E parece que tem uns 3 anos só, então é uma coisa bem triste, né? Mas Deus vai dar ela saúde, vai dar vida para ela. É claro que uma vida normal, né? É claro, uma queimadura dessa é terrível, né? Mas Deus vai abençoar, que aquela criancinha volta a ficar normal, né? Nós vamos orar por ela, por essa criança também. Vamos então nos colocar em pé e vamos ler a Escritura que eu tenho aqui para ler hoje. Eu vou começar, na verdade, assim, hoje estou começando, uma pregação que eu vou continuar pregando, se Deus quiser, no domingo. Hoje a pregação os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. No domingo que vem vai ser o título: a segunda geração da era começa entre a sexta e a sétima trombeta.
E nós vamos, para continuar falando sobre o mesmo assunto que nós vamos começar hoje. Então vamos ler a primeira escritura, São Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5 até o verso 13. Quero que vocês prestem bem atenção nessa escritura aqui, porque aqui está falando dos dois grupos, os gentios e os judeus, tá? Primeiro, você vai notar que vai falar dos gentios, não diretamente, mas para vocês entenderem, tá? E entrando Jesus em Capernaum, chegou junto dele um centurião romano, rogando-lhe, esse já é um gentio, né? E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, tá? Preste bem atenção, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Na mesma hora que ele falou aquilo, o criado já estava bom lá na casa. Então vamos orar e lembrar desses irmãos. Senhor Deus, agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, meu Deus, e pelo prazer de estarmos aqui, Senhor. Eu creio que para os eleitos é um grande prazer de vir na casa do Senhor para ouvir a Tua palavra. E é por isso, Senhor, que a gente vê, Senhor, que está, meu Deus, essa alegria e esse prazer e este amor está esfriando tanto, e poucas pessoas têm esse interesse, Senhor. Mas nós estamos aqui pedindo misericórdia para nós, Senhor, que ainda estão tendo, Senhor Deus, e valorizando a Tua palavra. Ajuda nós também, Senhor, a não passar por esse esfriamento tão grande. Essa coisa que está acontecendo, Senhor Deus, parece um gelo está caindo sobre as pessoas para não ter prazer mais de ouvir a palavra. Mas nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, Senhor, pedindo misericórdia sobre eles, para que eles valorizem a Tua palavra. Assim nós estamos aqui, Senhor, esperando que o Senhor vai falar conosco nessa noite. E também falar com aqueles que têm interesse de ouvir também a Tua palavra através da internet, Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que têm esse interesse, Pai, e quer ouvir a Tua palavra, sabendo que o homem não pode fazer nada sem Ti. Meu Deus, a vida do Senhor para nós está em Tua palavra. O Senhor colocou a Tua palavra aqui para que essa vida passasse para nós quando nós obedecemos essa palavra. Assim nós pedimos misericórdia, Senhor, ajuda nós a obedecer a Tua palavra. E nós queremos orar, Senhor Deus, por esses pedidos que estão aqui, Senhor. Todos os irmãos e irmãs que necessitam do Senhor para a cura, Senhor. Como nós estávamos falando daquela criancinha, meu Deus, e teve aquela queimadura. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai,
que coloca, Senhor Deus, aquela criança de tal maneira que não fica nenhuma cicatriz, Pai. Meu Deus, que ela volta a estar normal, sem nenhuma cicatriz. Nós entregamos aquela criança em Tuas mãos, Senhor, juntamente com todos os irmãos e Pai. E dá a eles saúde, dá a eles alegria, Senhor, mesmo na tribulação. Nós devemos ter alegria mesmo na tribulação, sabendo, Senhor Deus, que essa tribulação produz algo muito melhor para nós, Senhor. Quando nós estamos pensando, às vezes, doente ou qualquer problema, nós sempre lembramos que tem um Deus que prometeu não só essa vida aqui, mas uma vida eterna do outro lado, aonde não tem nenhum problema. Assim nós te agradecemos por este momento, Senhor, agradecendo o Senhor e sabendo que o Senhor está presente na vida de cada um, Senhor, aonde eles estão. E creio que o Senhor está aqui conosco nesta noite e vai falar conosco mais uma vez, Senhor. Ajuda nós nesta hora e tem misericórdia, Senhor, de cada um, e que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Ajuda os irmãos através da internet também receber a mesma porção que nós cremos que vamos receber, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoa e pode assentar, por favor. Então, como eu quero continuar pregando e mostrando os irmãos sobre esses grupos. Na verdade que às vezes nós dividimos muito, grupos assim e assim. Agora, é igual no passado, sempre eles tinham uma ideia que quando lia a escritura de Judas, sobre salvação comum, que havia vários tipos de salvação, mas não existe vários tipos, existe um tipo só de salvação. Por isso que o profeta diz, chama comum, porque o sangue de Jesus Cristo é comum a todas as nações. Então todo mundo é salvo pelo sangue. Então por isso chama comum. E lá é tanto, veja, eu não sei por que as pessoas às vezes pegam um assunto e quer mostrar diferente, porque aqui está escrito aqui, em Judas, verso 3, dizendo assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. Essa fé é a verdadeira fé que todo mundo tem que ter, para ter essa salvação comum, que é salvação comum a todas as nações. O sangue de Jesus Cristo é para todo mundo que crê e aceita. Então, não existe vários tipos de salvação. Então, a salvação é para os judeus e para os gentios. Agora, existe um povo especial que Deus vai tirar para a noiva dele. Aí sim, é um povo especial de boas obras. Aí já é diferente, mas a salvação é comum a todas as pessoas que creem no sangue de Jesus Cristo. Então, nós não cremos que a salvação mesmo que a gente vê na Bíblia, em alguns lugares, que até um copo d'água que a pessoa dá, mas ali Deus já sabia. Deus já sabia que o coração daquela pessoa era tão bom que ele mereceu a salvação. Deus sabia disso, sabe? Nós não sabemos de nada, mas Deus sabe todas as coisas. Então, por isso que às vezes vai haver muita surpresa de a gente pensar, eu ia e não fui, e outros que parece que não ia e foi. Então, é uma coisa, salvação é do Senhor. A salvação é de Deus, sabe? Agora, nós estamos aqui esforçando, porque nós vamos ver até domingo, se Deus quiser, nós vamos ver que até a virgenesse, ela tem que estar atento, ela só não vai conseguir porque Deus não vai deixar.
Mas ela vai estar atento, ela quer. Não é tipo de pessoa que está ao Deus dará, quer dizer, se eu puder eu vou, não é isso não. A virginessa, ela vai estar atenta, porque ela é virgem também, e ela ouviu o alarido. Tá? Você nota que em São Mateus 25, as 10 virgens se levantaram na hora do alarido. O que é o alarido? A mensagem da hora. E as 10 levantaram. Agora, ali é uma parábola mostrando que Deus, como nós podemos ler, Deus chama um povo. E esse povo, nós vamos ver isso, e todo esse povo que ele está chamando dentro da era, por isso que eu coloquei para domingo, entre a sexta e a sétima trombeta. Quer dizer, na segunda geração, ela acontece, a segunda geração nós começamos no domingo, ou foi na quinta? Domingo, eu creio. Segunda geração da era de Laodiceia começa de 46 para frente. E dentro dessa geração de 40 anos, Deus revelou tudo, tanto para nós quanto para os judeus. Os judeus já estão lá esperando pelo Messias. E nós recebemos o Messias. O Messias já está conosco. O Messias é o Filho do homem. Mas São Mateus 24, versos 29 até o verso 30 ali, você nota que ele retorna aos judeus como Filho do homem. Porque Filho do homem, eles recebem salvação. Eles rejeitaram ele como Filho do homem. Mas por que eles rejeitaram? Porque Deus cegou eles por amor a nós. Então aí, Deus mesmo que cegou os judeus, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade. E aí ele retorna para lá como Filho do homem, para salvar os judeus que estão esperando. Enquanto nós estamos aqui, a maioria rejeitando o que Deus está fazendo, os judeus estão esperando pelo que nós temos. Porque na 70 semana número 3, o profeta diz, o Elias que está aqui. Agora, o Elias não era ele. O Elias é o Senhor Jesus Cristo. O Elias que está aqui irá e chamará Moisés com ele e vai pregar lá para os judeus. O Elias que está aqui. Quer dizer, o poder de Deus que está aqui vai para lá. E quando ir, é cortado para nós. Aí nós não temos mais oportunidade, a não ser que nós somos parte dessa virginessa, já levando uma parte para sofrer na grande tribulação, por amor ao nome dele. Mas se não, não tem jeito. Então, aí nós devemos sempre dar graças a Deus, mesmo que, como o profeta diz, é um pano só, mas nós queremos fazer parte desse pano. Nós queremos fazer parte desse pano, porque esse pano está sendo chamado agora. Ele está sendo chamado, o pano todo. Tá? Não para as bodas. Não para as bodas, porque aqui nós já lemos uma escritura aqui, que está mostrando exatamente isso, que quando esse centurião chegou para falar com Jesus ali, ele já era um gentil. E Jesus viu a fé tão grande nele, que depois expressou sobre os judeus, porque esses filhos do reino aqui são os judeus, que eles vão ser jogados nas trevas exteriores por causa dos gentios. Quando ele falou sobre aquela fé daquele homem, ele disse, olha, em outras palavras, vocês no lugar dos judeus vai sentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, na ceia das bodas. Pense bem o valor que nós devemos dar na palavra de Deus. E irmão, não é, a gente tem que falar, porque o diabo aproveita para enganar as pessoas com a Bíblia na mão, com o que passou. Mas você não pode ser enganado com o que passou, porque o diabo sabe e mostra a Bíblia do que passou. Mas por que ele não te mostra a verdade, ou não mostra o mundo a verdade que está aqui? Porque vai depender agora de nós crer na mensagem da hora.
Porque o sangue vem, você e eu, nós só recebemos perdão através da palavra. O sangue opera na palavra de Deus da hora, não do passado. E é por isso que a própria Bíblia diz sobre Abel. Quer dizer, aquele sangue ali clamou, né? Mas hoje nós temos um sangue muito mais valoroso do que o de Abel, que é o sangue de Jesus Cristo. Ele tem muito mais valor do que o sangue de Abel, sabe? Porque o sangue de Abel clamou apenas, e era só ele, mas o sangue de Jesus clama por todo o eleito. Ele clama por todo o eleito. Então nós devemos entender essas coisas assim. Por exemplo, deixa eu ler aqui, porque talvez eu ainda leio essa mensagem no domingo também, mas deixa eu ler aqui nessa mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, falando sobre a Virgem, depois nós vamos continuar, eu vou pegar outra mensagem, mas só para vocês entenderem melhor aqui, ó. Eu vou pegar a parte B do parágrafo 93, só para dar adiantar bastante aqui, que diz assim, ó: agora observe, a tribulação vem, e quando a tribulação vier, a igreja sobe. Lembre-se, somente uma igreja comum, sem o Espírito Santo, passa pelo período da tribulação, sem o Espírito Santo. Mas você vai notar que ela é santificada. Ela só não recebe o azeite completo porque Deus não deixa, porque se ela recebesse o completo azeite, ela ia subir. Mas ela não pode subir porque ela não faz parte da noiva. A noiva tem um número de pessoas, não vai um a mais e nenhum a menos. Vamos comparar assim, se for 100 mil, né, isso é só uma comparação, tá? Se fosse 100 mil, não vai ser 100.001, 100.001 não, vai ser 100, e não vai ser nenhum a menos, vai ser 100 mil, não vai pensar que eu estou falando que vai ser 100 não, eu só estou comparando uma coisa, não vai passar nenhum e nem faltar nenhum, vai ser o número certo, da noiva. E ela é tirada do pano santificado. Agora vamos ver como é que o pano é santificado. Então vamos lá. Então é somente uma igreja comum, sem o Espírito Santo, quer dizer, sem o azeite total, né? Passa pelo período da tribulação. Somente o eleito será levado. Eu poderia insistir em algo duro aqui, apenas por 1 minuto. Me dariam mais 3 minutos? O povo, aí diz assim, o povo raptado é chamado de remanescente, correto? Aí tem, aí tem uma reticência. Eu quero dizer, a noiva, o remanescente é deixado. Agora vamos lá. Agora, quando uma mulher corta um molde para uma saia, você fala sobre isto, ela estende o tecido, correto? A peça de tecido, ela coloca o molde sobre a peça e o fixa no lugar onde deve ser cortado, certo? Irmão, isso realmente faz bem a você. Quem faz a eleição? Deus faz a eleição. Deus faz a eleição, correto? Não é eu que digo isso, é Ele quem diz. Ele coloca o molde sobre quem Ele quiser, correto? Agora, haviam 10 virgens que foram encontrar o noivo, correto? O que é virgem? Virgem significa pura, santa. Todas elas eram virgem, era pura. As 10, santa, correto? O que é uma moça virgem?
é uma moça que nunca foi tocada e ela é uma virgem. O que significa azeite virgem de oliva? Significa que isso tem sido destilado até que chegue a tal grau de virgindade a sua pureza. O que é ouro? É virgem, e quando toda a escória, o ouro passa pelo fogo e tudo é fervido para tirar a escória, correto? Tudo, o ferro e tudo mais é fervido até que esteja em sua virgindade. É só aqui, irmão Silas, que eu anotei? Até aqui, até 95, né? Deixa eu ver. Até 95. Haverá 10 virgens que haviam 10 virgens que saíram a encontrar o esposo. Jesus disse assim, correto? Quantos concordam com isso? Digo amém. A congregação diz amém. 10 virgens foram encontrá-lo. Agora, observe, todas elas eram santas. Viu? Eram santas. Bem, a fim de serem santas, elas tinham de ser santificadas, porque a santificação é a única fonte santa e purificadora que Deus tem, correto? Observe, todas as 10 foram santificadas, mas 5 não tinham azeite em suas lâmpadas, mas todas eram santas. Mas por que Deus não colocou esse azeite total nelas? Porque senão elas iam, e elas não fazem parte das bodas. Elas vão ficar para morar na terra quando for purificada. E é por isso que elas são encontradas em Apocalipse 7. Ali o profeta diz que é uma multidão de pessoas que vão passar pela grande tribulação, que são salvas. Em comparação da noiva, é como se a noiva fosse 1%. E o resto vai ficar para passar pela grande tribulação. Vocês querem? Eu posso mostrar aqui. Vamos aqui. Vocês vão entender. Agora, pense bem aqui, irmão. O que eu estou mostrando aqui é que se a pessoa pensa assim, mas a virgem é nessa. Não, a virgem é nessa, ela quer ir também. Ela quer. Ela também quer a palavra. Ela não vai dar conta, porque como os judeus não deu conta, porque Deus cortou eles, não foi? A virgem nessa também é cortada, porque só vai uma parte, a outra vai ficar para morar no mundo, quando Deus colocou esse mundo na posição do jardim do Éden. Amém. Elas vão ficar para isso. Pense bem, morar num jardim do Éden. Está vendo? Então tem que haver um interesse, até da virgem nessa, um interesse, porque ela vai morar num mundo sem morrer. Ela terá o mesmo corpo que os outros que está dentro da cidade vai ter. Para nunca mais morrer. Ninguém vai ficar velho, nem fora da cidade. Ninguém vai ficar velho, sabe? Então escute bem aqui, ó. Só 2 parágrafos aqui da mensagem. Perguntas, Deus em simplicidade, 374 a 376. 374, escute bem. Agora, veja como os mestres têm isto, quer dizer, os quadros que tem aí, tanto subindo de tal igreja, tantos mil subindo, nada disso, tem nada disso, isso é só ideia. Agora, veja como os mestres têm isto, eles têm quadros e eles vão mostrar 10 milhões de pessoas subindo, todos os metodistas, e se for um pregador metodista, e se for um pentecostal, todos os pentecostais. Isto nunca alcançará isto. Viu? Agora diz, haverá talvez um saindo de Jeffersonville, apenas alguém que desapareceu.
Viu? Eles dirão bem, você nunca, o restante deles nunca o soube. Haverá um saindo da Geórgia, vê. Haverá um saindo da África, e digamos que haverá 500 pessoas vivas que passarão pela transladação. Agora este não é o corpo da igreja, essa é a noiva. Essa não é a igreja, é a noiva, veio, quer dizer, esse pouquinho, tá? A igreja subirá aos milhares, mas isso será na próxima ressurreição. Eles não viverão no período dos 1000 anos. Entendeu agora? Muito bem claro, muito bem claro. Há muito mais pessoas salvas para ressuscitar depois do milênio do que para a noiva. Principalmente na nossa era. Principalmente na nossa era. Por isso nós estamos lutando para ser um salvo. Nós estamos lutando para ser um salvo. Agora, se Deus nos predestinou para a noiva, nós estaremos lá. Mas nós vamos lutar para isso. Não é caso de pensar assim, mas se eu for, porque tem pessoas que assim, mas se eu sou um eleito, se você é um eleito, você vai lutar para provar que você é. Você vai ser um Jacó. Você vai ser um Jacó para provar que você quer a primogenitura. E todo mundo sabe que a primogenitura é o Espírito Santo. Hoje. A primogenitura é o Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas às vezes não prestam atenção quando nos dias de Moisés mandava passar o sangue no umbral da porta. Aí as pessoas acham que era para a casa toda. Não, era para o primogênito. Só. Era o primogênito que ia morrer naquela casa. Mas se houver sangue, ele não morria. Então já prova que se você é um eleito e tem a primogenitura, você não morre. Porque hoje a primogenitura é o Espírito Santo. Tá? E é por isso que tem que lutar. Não é caso de pensar, mas se eu sou um eleito, eu vou ficar em casa e o dia que eu puder eu vou. Se tem esse pensamento, já prova que não tem nada dentro. Não tem nada. Não é caso de pensar se eu sou um eleito. Se eu sou um eleito, eu vou lutar para provar que eu sou. É isso que nós temos que entender. Eu vou lutar para provar que eu sou esse eleito. Tá? Porque, irmão, é mesmo. Olha, a gente pode comparar isso até numa criança no ventre de uma mulher, da mãe. Quando chega a hora, ou então um pintainho no ovo. Quando o oxigênio está acabando lá dentro do ovo, não precisa de ninguém ajudar ele, não. Ele vai procurar sair. Ele vai bicando o ovo até a casca arrancar. Quando o oxigênio acabar, ele já está do lado de fora. É isso que nós temos que entender. Eu e você, nós vamos lutar. Não é eu lutar pelo meu filho, não. Cada um vai lutar por si. É isso que nós temos que entender. A primogenitura, no sentido do Espírito Santo, é isso. Se Deus está em mim, eu vou lutar para ganhar. Porque como nós já falamos, quando Jesus chegou a hora dele ir na cruz, a angústia veio, mas ele não quis sair fora. Ele só falou, Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Quer dizer, eu estou sentindo que já está chegando a hora, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Está vendo? E ele foi na cruz, porque ele era predestinado àquilo. Como eu estava lendo uma mensagem hoje, Deus teve que vir aqui morrer, e morrer num corpo, teve que entrar num corpo da morte para morrer. Porque se ele não morresse, se ele não entrasse naquele corpo da morte, ele não podia nos salvar.
Então ele entrou num corpo que, se ele fosse viver aqui, Jesus fosse viver aqui, ele ia ficar velho. Mas antes que ele ficasse velho, ele morreu no nosso lugar. Mas ele estava num corpo que ele ia envelhecer. Por que ele veio naquele corpo? Porque nós estávamos nesse sentido. Então ele veio e pagou o preço para nos dar um que não envelhece. É isso que nós estamos aqui procurando entender quem é Deus, sabe? Deus é esse ser que faz tudo por Ele mesmo e tudo que Ele faz está certo. E nós temos que aceitar o que Ele faz. Vocês notaram aqui? Então aqui já está mostrando aqui que santificação, santo é uma coisa. O que santifica a pessoa? A palavra. Não está escrito que é a palavra? Está vendo? Então, porque nós tomamos uma posição dessa aqui, é para isso. Nós vamos, talvez no domingo, a gente tem que entender, é o seguinte, olha, precisa ver uma coisa. Quando uma pessoa vai fazer uma prova, vamos considerar tirar uma carteira de motorista, que é um dos documentos mais difíceis para fazer, talvez seja a carteira de motorista. Veja como que a pessoa fica, estuda para aquilo, porque ele vai ter que fazer uma prova para tirar uma carteira. E ele faz tudo por aquilo. E você e eu, nós estamos numa prova. Não é para tirar uma carteira, é para ir para o céu, nós estamos numa prova. Deus está nos provando, porque já pensou se eu não tiver nenhum interesse nessa prova? Não é muito maior isso aqui do que eu fazer uma prova para tirar uma carteira? Então veja a dificuldade nossa. Nesse ponto ninguém faz questão, parece, é como se fosse, eu nem estou querendo ir. Porque na carteira ou qualquer documento você faz tudo. E por que não faz tudo para ir para o céu? Nós temos que passar aperto. E pregação é para apertar. É para nos apertar. A pregação é para a gente entender que Deus corrige e castiga todos que Ele ama. Porque Ele ama, então isso aí é a prova. Isso é a prova para passar no teste. Se não passar no teste, como é que vai? E por isso que a gente vê, a própria Bíblia fala que haveria uma fome de ouvir a palavra. Está vendo? Veja, deixa eu ver onde está aí. Amós, você vê? Olha para vocês verem uma coisa aqui. Eu vou ler em Amós aqui. Vocês vão entender uma coisa aqui agora mais, né? Eu não tinha anotado para Amós, quer ver? Aqui, Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que enviarei fome. Está vendo? Aqui, olha para vocês verem aqui. Ele envia a fome, mas olha o que acontece com as pessoas. E irão vagabundos de mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por todas as partes, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Não acha por quê? Falta de interesse. Como que não acha? Aí vocês notam que Deus vai enviar fome, e as pessoas correm para um lado, é a mesma coisa, corre para uma igreja, corre para outra, e às vezes rejeita a verdade, correndo para outro lugar, sem encontrar. Por isso que ele está falando, vai de mar a mar, como vagabundos, procurando ouvir a palavra, e não encontra. Não encontra por quê? Falta de interesse. Falta de interesse de ouvir a verdade. Agora, qualquer coisa que vier, tá bom.
tá bom, porque qualquer coisa que vier também vai receber o que merece, né? Receber o que merece, na verdade, porque quando Deus, por isso a gente tem que entender, quando passa tempo, por exemplo, olha, as eras passaram, né? Nunca houve durante as eras, para falar a verdade para os irmãos, só no dia de João Batista que houve uma mensagem diferente das do Velho Testamento. Uma mensagem, todas era: ele está vindo, Isaías, ele está vindo, Jeremias, todos, ele está vindo. Para dizer a verdade, desde Gênesis, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Quer dizer, ele está vindo. João Batista, quando chegou, ele está aqui. A mesma coisa, o Novo Testamento passou. William Branham chegou e disse: ele está aqui agora. E quem é que está vendo? Quem é que está vendo? Poucas pessoas estão entendendo a mensagem, sabe? A maioria, às vezes, guarda a mensagem no armário exatamente para o juízo, sabe? Porque eu creio que todas as pessoas salvas têm interesse de ler a mensagem, ou ouvir a mensagem. Por isso, domingo talvez eu vou perguntar aqui, se Deus quiser que nós estivermos aqui, eu vou perguntar para ver quem é que ouviu a mensagem. Vocês vão ver, a não ser que mente, quem não vê e quem ouviu, praticamente ninguém, sabe? E devia ouvir. Já não veio, então escuta a mensagem. Você não está querendo ir? Quem é que está querendo ir para o céu? Eu estou querendo, e vocês? Pois é. Então escuta, se não puder vir, escuta, porque é vida para nós, é vida. Então, ou então entrar nesse caso aqui, ó, irão vagabundo, quer dizer, olha, Deus ia enviar fome, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de mar a outro mar, e de norte até o oriente, correrão por todas as partes, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Por que não acha? Não está sendo pregado? E por que não acha, então? É porque está procurando de uma maneira errada. Porque o eleito procura da maneira certa. O eleito é o tipo da águia. A águia jamais ela comerá comida podre. A águia ela pode até morrer de fome, mas ela não é um urubu, não é uma coisa que come qualquer coisa que encontra. Ou ela come comida fresca ou ela morre de fome. É claro que uma águia ela tem um poder nas asas dela que ela procura onde está. Mas eu estou falando numa comparação, ela jamais comerá uma comida podre. Putrefada, ela não come. Por isso que a gente tem que entender que desde o Velho Testamento, até o próprio ceia, você não pode deixar o pão da ceia aqui para amanhã. Você tem que queimar ele antes da meia-noite. Não pode. Você não pode deixar comer nada de ontem. Você sempre tem alimento novo. Sempre. O maná, por exemplo, pegava maná, tinha que comer no dia, porque amanhã tinha mais. E aqui está o maná hoje. O maná de Deus está aqui hoje, para comer agora. Não é deixar putrefar, não. Sabe? Tem que comer enquanto ele tem vida nele, sabe? E o maná hoje é a mensagem com vida. A vida é o Espírito Santo. Então, enquanto tiver vida, vamos comer. Não vamos deixar ficar velho para depois o Elias ir para lá e depois. Pronto, aí.
Deixa eu ler mais uma mensagem aqui. Eu falei que ia ler a outra aqui, não sei se vai dar tempo, a primeira mensagem, não li. Então, aqui, veja aqui, escute bem aqui, perguntas e respostas número 2. 173. Então, diz assim: depois que a noiva for raptada, se salvarão algumas virgens nessa ou se perderão todas? Fizeram uma pergunta. Depois que a noiva subir, vai salvar alguém? Então vamos lá. Não, veja, tudo haverá terminado para a igreja gentia quando a noiva for tirada da terra. Viu o quê? Então ninguém vai receber mais nada. E é por isso que a Nessa tem que receber agora, antes que o rapto aconteça. Vocês estão entendendo, irmãos? Está entendendo, né? Pois é, está vendo? Então, não, veja, tudo haverá terminado para a igreja gentia quando a noiva for tirada da terra. O Espírito de Deus abandona a terra. Aquele que é sujo, suje-se ainda, e o que é justo, seja justo ainda, e o que é santo, seja santificado ainda. Então, disse aqui, Apocalipse 22, 11. Em outras palavras, o santuário se põe fumegante, onde se põe o advogado para defender o caso. Cristo abandona o santuário, termina seus dias de mediação, chega o rapto, ele sai do santuário, sai e toma o livro de redenção e reclama todo aquele que redimiu. Aí diz, não há mais obra de mediação. Quantos entendem isso? O tenho num dos selos. Sim, creio que foram os selos que Cristo sai para reclamar sua obra de mediação. Agora espere um minuto. Serão salvos as virgens nécias? Não. O que for que ocorra, ela ocorre agora. Aí você entendeu, né? Então o que tem que ocorrer, ocorre agora, enquanto a noiva está aqui. Aí vocês vão notar que em Apocalipse 7, os dois grupos, tanto os judeus, depois nós vamos ler, não hoje, mas domingo, se Deus quiser, tanto os judeus quanto os dois grupos, tanto a noiva quanto a virgem ali. E é por isso que ninguém encontra eu já falei isso com vocês aqui, irmãos. Leia as mensagens, as eras e tudo mais, todo lugar que você lê, está escrito lá, que a noiva é aquele grupo. Aí vocês vão descobrir por quê. Só no 7º selo é que vem a diferença. Quando vem a revelação do 7º selo, ele vai revelando sobre os judeus e sobre aquele grupo que estava lá. Quando ele está mais ou menos no meio da mensagem, ele diz, notaram? Quer dizer, quando ele falou sobre os judeus e aquele grupo, ele diz, vocês notaram? Chegamos ao selo. É um número tremendo de pessoas que sairão da grande tribulação. Não é a noiva, porque ela já subiu. Aí que vocês entendem que o segredo foi revelado no 7º selo. Mas todas as mensagens aquele grupo, é a noiva. Porque a noiva é um povo especial tirado no meio daquele povo. É um povo especial. E é por isso que Deus, graças a Deus, Deus nos deu dom para pregar a palavra de Deus, para pegar a palavra dele, tá? Olha aqui, só vou adiantar para os irmãos verem uma coisa. E vocês não vão encontrar em outro lugar. Deus faz as coisas. E alguém pode até falar assim, será que o William Branham errou? Não, Deus não erra. Se ficou daquela maneira, é porque Deus queria, em todas as mensagens. Por exemplo, Filadélfia, ali vocês vão ler ele falando que aquele grupo ali é a noiva. E por que Deus deixou para revelação no 7º selo? Tá? Então veja aqui,
aqui, Apocalipse 7, aqui está o que, aqui ó, e depois, por isso que nós vamos pregar e falar sobre a segunda geração está entre a sexta e a sétima trombeta. A sexta trombeta foi a Segunda Guerra Mundial. E a sétima trombeta é, depois que Moisés e Elias pregam, é Apocalipse 11, versos 15, que é a terceira guerra mundial. Então, entre essas duas trombetas, Deus chama Israel para lá, para uma terra natural, e leva a noiva para o céu. Quando a noiva sobe para o céu, aí Deus volta a trabalhar com Israel. Dentro desses dois períodos, entre a sexta e a sétima trombeta, que é a segunda e terceira guerra mundial. Por isso que está dentro da segunda geração da era de Laodiceia. Todas as coisas, Jesus disse, tudo seria revelado dentro como ele disse assim, e não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Dentro da segunda geração da era de Laodiceia, que está entre a sexta e a sétima trombeta. E é por isso que quando chega em 46, o anjo do Senhor, o mesmo anjo que leva Israel, porque só existe um anjo, esse é Deus, levou Israel, o mesmo anjo aparece para William Branham, dando comissão dele pregar a mensagem do Filho do Homem. É bem, irmão, muito bem esclarecido, né? Então aqui em Apocalipse 7, veja aqui, depois que ele fala sobre as tribos, verso 9, e depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: e esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Está vendo? Aí por isso que Deus deixou para quando chegar o 7º selo, falar assim: esse grupo aqui é os que passaram pela grande tribulação, porque a noiva já subiu. É um segredo, a noiva é um segredo total. A noiva é. Por isso que foi comparado ali na mensagem que nós lemos, o mínimo. E o resto são milhares que vão passar pela grande tribulação. Deixa eu ler só um pouquinho aqui, porque eu não sei se vai dar para mim ler. Depois, ali está faltando 5, aqui também, faltando uns 5 minutos ainda aqui. Então vamos aqui, só para vocês entenderem um pouquinho sobre aqueles, porque aqui eu podia ter mostrado mais aqui a respeito dos judeus. Os judeus eram o primeiro povo, mas Deus já sabia que eles não eram para ser a noiva, mas eles eram os primeiros a palavra ser pregada a eles, mas eles tinham que rejeitar. Não é que Deus ia chegar e falar assim: não, vocês não servem, mas vocês têm que ouvir primeiro e me rejeitar, aí depois eu salvo vocês, mas noiva que eu tenho são os gentios, não é vocês. É claro que ele não ia falar diretamente, mas ele pregou as bodas lá, eles eram os primeiros. Aí
chamou, mas um ia cuidar do boi, ia fazer isso, aí depois ele volta e diz, então vai lá, aí já eram os gentios, vai lá e chama os mancos, aleijados e tudo, porque eu quero a minha ceia cheia. Então essa é a parte nossa. Então vamos aqui, bem rapidinho aqui. Alguém fez a pergunta a respeito daquilo que nós lemos ali, dos filhos do reino. Agora, aí ele responde, vou só na resposta aqui. Agora, mas esses aqui, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas. É a mesma coisa que tirá-los do pensamento de Deus? Isso é a pergunta que eles fizeram. Não, isso não seria o mesmo. Agora, você está se referindo aqui à ceia das bodas, agora. E os filhos do reino, como foi perguntado aqui, os filhos do reino são os judeus, e eles foram lançados nas trevas, e eles foram lançados nas trevas, e eles passaram pelo período de choro e lamento e ranger de dentes, porque eles vão passar pela grande tribulação também, né? E eles foram lançados nas trevas, porque isso daria a você e a mim um tempo para arrepender. Mas eles nunca foram tirados do pensamento de Deus. Viu? Ele nunca esquecerá de Israel. Como qualquer leitor da Bíblia sabe, referindo como os filhos do reino, veja, é o reino a promessa. E em outras palavras, Deus tratando com a nação, quando ele tratou com Israel, os quais são os filhos do reino. Agora recordem, ele disse a Abraão, Isaque e Jacó, em um lugar viriam e estabeleceriam o reino no fim do tempo. Veja, e aquele Abraão, Isaque e Jacó estariam no reino, e eles estavam no reino abençoando as pessoas, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Agora, se vocês vão notar, como eu já falei aqui, Abraão, Isaque e Jacó, você sabe que o santo do Velho Testamento já ressuscitou? Já, eles já estão lá. Então, quando a ceia das bodas acontecer, a noiva gentia estará junto com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os judeus perderam isso. Agora, onde a referência vem daqui, é do noivo. Quando o noivo chega, quando elas estavam, aí vai falar das virgens nessa também. 5 das virgens saíram para encontrar com o Senhor, e elas não levaram nenhum azeite em suas lâmpadas. E as outras 5 levaram azeite em suas lâmpadas. Agora, se você observar, é um lindo quadro, que é isso que eu tenho que ensinar para vocês. É um lindo quadro, ambos com judeus e gentios como rejeitados. Ele rejeita os judeus e rejeita a Virgem Nécia para ficar só com a noiva. Viu? É um lindo quadro de ambos, judeus e gentios como rejeitados. Guarde isso na mente, que existe 3 classes de pessoas o tempo todo: os judeus, os gentios, formal, o judeu e o gentio e a igreja. Se você misturar isso, com certeza você terá problema quando você chegar em Apocalipse. Viu o quê? Porque lá é que vem os 2 grupos e vai ter que tirar um grupo, e aí você vai, como era citado, aquele grupo era noiva, mas quando chega na hora de Deus separar, a noiva já foi embora. E aquele grupo é aqueles que passam pela grande tribulação. Agora, irmão, eu quero ser um salvo. Nós queremos ser salvos. Agora, Deus é que faz o corte, é Deus é que predestina. Se eu fui predestinado para a noiva, eu estarei lá. Mas se eu fui predestinado para a salvação, para ser um salvo, para morar numa terra que nunca vai ter fim, eu dou graças a Deus por isso. Nós devemos dar graças a Deus por ser um salvo, por estar aceitando a mensagem de salvação. Agora,
e não deixar para depois. Porque quem ficar para depois, aí você vai notar em São Mateus 25, que quando chega no verso 31, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Maldito, mas a noiva ou a virgem nessa, ele nunca disse isso. Em São Mateus, ou mesmo São Mateus 17, ele diz, São Mateus 25, ele disse, eu não vos conheço. Quer dizer, eu não conheço vocês como noiva, eu conheço com outra coisa. Mas aos perdidos ele diz, apartai-vos de mim, maldito. Mas a virgem nessa não, eu não vos conheço. É como dizer assim, vocês não são a noiva, eu conheço vocês como outro tipo de pessoa. Sabe? E Deus faz e fala o que Ele quer. Isso. E nós temos que aceitar o que Ele fala. Nós temos que estar satisfeitos só de ser chamado por Deus. Só de estar ouvindo essa mensagem, nós devemos estar muito satisfeitos. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. A irmã Valdirene agradece a Deus por sua cirurgia e pela cirurgia do seu filho. Está agradecendo. O irmão Eliezer tem corrido tudo bem. A irmã Rebeca agradece a Deus por sua cirurgia, tem ocorrido tudo bem também. Então é só agradecer a Deus mesmo, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, nós também estamos agradecidos, Senhor, pela nossa salvação. Meu Deus, pelo Senhor ter nos chamado nessa última hora, e nós estamos aqui ouvindo a Tua voz. Meu Deus, e nós queremos sair daqui agora, Senhor, para os nossos lares como pessoas salvas, que creem em Tua palavra. E nós cremos, Senhor, que o Senhor colocará também as nossas famílias, Senhor, os nossos filhos, netos e tudo mais. Nós cremos, Senhor Deus, na salvação deles também, como o profeta diz, você tem que crer na salvação deles. Meu Deus, se eles são predestinados, foi o Senhor que predestinou. Assim nós entregamos todo em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar de todos nós, todos os dias. E até domingo, se o Senhor nos dá vida, nós estaremos aqui novamente, Pai, para ouvir a Tua palavra e pregar a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos um sono abençoado e abençoa as pessoas que estão viajando, que sempre viajam. Guarda eles em todos os lugares, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.